que a ciência está descobrindo hoje já existia na Torá há séculos, há milhares de anos. Muitos dos nossos sábios viajaram no tempo, usando essa dobra do espaço-tempo. Como eles fizeram, está lá, registrado em códigos. Eu peço para você que chegou até aqui agora, se você puder fazer uma tzedakah de R$1 ou R$2 para ajudar nesse projeto. Estarei reformando o estúdio para me ter um espaço maior, para mim poder estar fazendo as gravações, trazendo conteúdo para vocês. E eu acredito que R$1 ou R$2 não fará falta para você. Então, eu peço para você, ajude o nosso projeto. Eu estarei deixando o Pix aqui nos comentários e que a gente te abençoe. והעיקר שנתפוס בזה, ואתם תראו שיהיה ניסים ונפלאות. אדם יבקש מהשם, יראה נס, יראה פלא, יראה דברים שהוא יראה את קידוש השם ברוך הוא בעיניים. כמו שהיה מי שעשה במצרים עשה לנו ניסים, וכמו שהשם ברוך הוא עשה לנו בכל דור, הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות. שהשם ברוך הוא ייתן לכם חיים ארוכים לכולם. Olá, Shalom. Bem-vindos mais uma vez ao nosso projeto Revelando o Oculto. Meu nome é Youssef e para mim é um prazer imenso estar falando com você aqui novamente nesse projeto. De antemão quero agradecer a todos vocês, a todos que estão se inscrevendo no nosso canal, aqueles que já são inscritos. Bezat Hashem pela vida de cada um. Que o Hakadosh Baruch Hu abençoe a cada um de vocês. A todos que têm ajudado o nosso projeto, a todos vocês que têm apoiado o nosso projeto, fazendo uma tzedakah com R$1 ou R$2, está me ajudando bastante. Já estamos no processo de acabamento e vai levar algum tempo para que o estúdio fique pronto. E Baruch Hashem está ficando muito lindo e quero agradecer a todos vocês que têm apoiado este projeto aqui. Eu quero aqui, de antemão, agradecer a todos vocês. Sou muito grato. E aqueles que não se inscreveram no nosso canal, se inscreva, dê o seu like, faz o seu comentário aqui.
e o nosso grupo Beit Harizal. Estamos no Telegram e estarei deixando o link aqui para você ter acesso ao grupo e a todo o conteúdo que é colocado lá de estudos de Torá diário. Bom, hoje eu quero falar sobre um assunto e eu estarei levantando um assunto que trará um pouco de desconforto nesta plataforma. Pelo seguinte, porque vários desses assuntos, infelizmente hoje, são cobrados para serem revelados, serem falados. E sei que eu vou causar um atrito entre muitos que cobram por isso. E eu trago aqui de graça para você nessa plataforma. E não concordo com que venda o que não é seu. E esse tipo de assunto vem do alto, então eu sou completamente contra as pessoas que vendem esses assuntos mais específicos de Kabbalah. Eu quero falar sobre um assunto muito interessante. O nome é Keftizat Haderech, buracos de minhocas na Torá. Bom, nesse século, no século 21, a suposta ciência descobriu certos buracos de minhocas. E eles tentam explicar esse buraco de minhocas de uma forma científica, uma forma com que as pessoas entendem e compreendem eles baseado nos seus conhecimentos, nas suas teorias. Pois nada do que eles falam, eles têm a fisicalidade do assunto. Mas a própria Torá, ela traz a confirmação, ela traz a fisicalidade e a espiritualidade desse assunto. Na Parashá Vayetzer, começa com Yaakov partindo em direção à cidade natal de sua mãe, em Harã. Lemos nesse pasuk que o seu caminho, de repente, ele se esbarra num local especial. Isso está escrito no Bereshit, Pasuk 28 e Perek 11, que isso acabou sendo o que chamado de Beit El, a casa de Elohim. Yaakov ficou surpreso. Ele ficou surpreso como que ele estava lá, nesse local. Bereshit 28 e 16. Possivelmente, este local futuramente seria a casa de Elohim, o templo de Jerusalém, o Beit HaMikdash. Os sábios deixaram escritos no Talmud Sinédrio 95b. Eles tentam explicar o que aconteceu nesse pasuk em Bereshit. Yaakov saiu de Beersheba e foi para Harã. É seguido por ele, e ele se deparou com um lugar e permaneceu lá à noite. Ele permaneceu lá a noite toda, porque o sol se pôs.
Pois quando ele chegou a Harã, ele disse: eu devo ter passado pelo lugar em que meus pais faziam tefilá, sem fazê-lo da mesma forma. Yaakov não fez da mesma forma que seus pais, mas ele desejava, portanto, retornar. Mas assim que ele pensou nisso, a terra instantaneamente se contraiu. E aconteceu isto naquele lugar. E qual é o comentário dos nossos sábios através desse relato de Yaakov no Bereshit? Quando Yaakov passa para um determinado local, a terra se contrai. Na ciência, isso é chamado de dobra do tempo. Era como se o tempo e o espaço se curvassem como uma folha de papel que você dobra de ponta a ponta. Qual é o comentário dos nossos sábios? Os nossos sábios afirmam que um milagre ocorreu ali depois que Yaakov chegou a Harã. Ele se arrependeu de não ter parado no local aonde seria o futuro Beit HaKmidash, o monte do templo, aonde Avraham e Yitzhak haviam feito tefilá naquele local. Então a terra, sob seus pés, aparentemente se contraiu e ele foi subitamente teletransportado para Jerusalém. De fato, os sábios afirmam que tal milagre ocorreu para 3 pessoas no Tanar. Veja que essa dobra do tempo e do espaço, ela aconteceu algumas vezes no Tanar. Primeiro foi com Eliezer, servo de Avraham. Depois Yaakov, na Parashá Vayitze. E finalmente o general do rei David Amelech. E há provas bíblicas para cada um destes eventos. Por exemplo, quando Eliezer chegou a Harã, também ele declarou: eu vim hoje ao poço. Bereshit 24 e 42. Como assim? O futuro local aonde estava o Beit HaKmidash foi chamado de poço, implicando que ele havia começado sua jornada naquele mesmo dia. Ele foi transportado para Beersheba e também para Harã. Uma jornada significativa, longa, em menos de um dia. Bom, eu não tive tempo essa semana de poder medir quantos quilômetros seria ou quantos dias de viagem seria de uma cidade para outra. Essa semana vou me atentar para buscar mais informações sobre a distância entre estas cidades. Bom, esse fenômeno mais tarde se tornaria conhecida como Kefitzat Haderech, que traduzindo seria pulando o caminho. E parece meio que narrativas rabínicas. Os malachins têm uma capacidade semelhante e aparentemente de
teletransportar através de distâncias longas. Em uma história, Uravi Kehaná uma vez estava vendendo alguns produtos a um cliente. E esse cliente tentou seduzi-lo. Isso está escrito no Kiddushin 40a. Ele rapidamente fugiu em perigo e correu para a janela mais próxima e pulou. O anjo, o profeta Elial Hanavi, apareceu e o pegou, queixando-se de que ele tinha que viajar instantaneamente uma distância de 400 para sangue, para salvá-lo. Para sangue é chamado de pars, que é a distância média de uma pessoa caminha em 72 minutos. Essa distância é calculada por 400 para sangue, para salvá-lo. Para sangue, que é chamado também de pars, é a distância média que uma pessoa caminha em 72 minutos, geralmente pensada para ser cerca de 5 quilômetros. Isso foi pensado e medido em 5 quilômetros. Então, Elial Hanavi voou cerca de 2.000 quilômetros em um flash para pegar o rabino Rav Kahana, e ele pediu desculpas e se lamentou que, devido à sua pobreza, ele teve que recorrer ao seu vendedor. Elial Hanavi deu-lhe um vaso cheio de dinheiro para libertá-lo de seu trabalho. Enquanto isso, no Zohar Hakadosh 4b, afirma que o anjo malévolo Samael pode atravessar até 6.000 pars em um único momento. Esse número não é arbitrário, pois o Talmud calcula que a circunferência da Terra é de 6.000 pars. Isso está escrito no Pesachim 94a. Esta é uma peça incrível da ciência talmúdica. Estamos falando da ciência dentro do Talmud, considerando o quão pouco da Terra conhecemos, considerando o quão pouco sabemos sobre a Terra. Hoje sabemos que a circunferência exata da Terra é de 40.000 quilômetros no Equador, um valor próximo aos nossos sábios. De fato, se fizermos a suposição correta que os sábios devem ter feito exatamente em seu conhecimento, poderemos ser capazes de identificar adequadamente o comprimento de uma pars, esse comprimento que foi colocado no Talmud. Bom, a ciência hoje traz a circunferência da Terra de 40.000 quilômetros, mas no Talmud se refere a 6.000 pars. Bom, temos que pegar e calcular e descobrirmos de que forma foi feita essa medida, chamada de pars, escritas no Talmud. Sabemos que a ciência de hoje não é capaz de ter esse alinhamento com o que foi escrito há milhares de anos. Sabemos disso. Sabemos que mesmo eles tentando, com toda esta tecnologia, eles não são capazes de, no mínimo, chegar perto do que foi relatado pelos nossos sábios. Bom, tem uma longa distância aí. Primeiro temos que resolver
o problema dessa palavra, pars, e como era feita essa medida, e como era medido isso. Bom, acredito já pela numeração, tem uma longa distância do que foi medido pela ciência hoje. Bom, eu falei que eu ia causar um certo desconforto, principalmente para muitos que dão aulas aqui sobre esses assuntos. E esses assuntos são trazidos em classes fechadas, em cursos fechados. Bom, mas o meu objetivo aqui é de trazer esses conhecimentos para você, que a ciência hoje tenta tratar de uma forma como se eles fossem os descobridores, mas isso já estava escrito há milhares de anos, sobre a viagem do tempo, a dobra do espaço, o buraco de minhocas. Isso já foi escrito há milhares de anos. Não é uma descoberta da ciência hoje. A ciência hoje, ela simplesmente traz uma configuração, uma confirmação de que os nossos sábios estavam corretos. Eles não simplesmente tinham esse conhecimento, mas como eles passaram por isso. Eles estiveram no momento exato onde aconteceu essa dobra do espaço, aonde que eles estavam numa determinada localidade e foram transferidos para uma outra localidade. Bom, isso é muito lindo. Dentro da Torá, podemos ver que essa seção aqui na Parashá Vayetzer, ela traz essa união perfeita de Torá e o homem. Veja, existem formas de ter essa conexão, em estar num ponto específico e automaticamente ser levado para um outro ponto específico. Mas o homem ainda não descobriu como fazer. A ciência busca como atravessar esse tempo e espaço. Acredito eu que todos esses segredos estão escritos nesse passuca. Eu ainda não tive o tempo de fazer algumas permutações, alguma gemátria, mas eu tenho certeza absoluta que o segredo, como aconteceu e o que de fato aconteceu, está registrado dentro desse passuca. Como que eles conseguiram viajar no tempo? Através do quê? Eles não tinham uma máquina, eles não tinham um colisor de hadrons, eles não tinham uma nave que voasse na velocidade da luz e rasgasse o tempo. Continuando. Embora seja geralmente calculado na halachá que uma parsa está entre 4 e 5 quilômetros, dividido por 40.000 e também por 6.000, podemos concluir que uma parsa deve estar mais próxima de 6.680 quilômetros. Isso também está mais de acordo com a noção de que uma parsa é uma distância de 72 minutos. A velocidade média de uma caminhada, de quando estamos fazendo caminhada, é de 5 km por hora.
ou seja, 1,42 metros por segundo. De acordo com as medições mais precisas, de modo para definir uma parsa, a medida exata é 6.680 quilômetros. Essa medida, ela é muito mais próxima do que a realidade que a ciência trouxe. A Torá é muito mais precisa. Bom, um outro tópico que eu quero trazer aqui, um assunto bem interessante. No Talmud, ele trata sobre esse assunto. No Pasuk Hulin 91b, ele calcula que a distância da escada celestial que Yaakov viu em sua visão era de 800.050 pars, o que seria mais de que 200.000 quilômetros. A palavra usada pelos nossos sábios é rohav, que significa largura. Uma leitura superficial no Talmud sugere que cada anjo tem 10 pars de largura, com base em Daniel. Bom, uma vez que Yaakov viu 4 anjos à largura da escada, deve ter sido de 2.000 pars. No entanto, isso não faz muito sentido. E se tomando literalmente, pois por que a forma de um anjo teria a palavra largura? E se fosse como Yaakov, poderia até mesmo capturar a visão de um malachim em seu limitado campo de visão. O Talmud deve estar ensinando uma outra coisa. A grande questão é, aqui, que usar a linguagem da largura em oposição ao comprimento ou altura, como seria de se esperar? Bom, quando se trata de entender os cosmos, falando sobre o tecido do tempo e espaço, talvez a maior conquista foi Albert Einstein, seja o pioneiro da ciência, por trás dele provando as 3 dimensões. A dimensão do espaço e a dimensão do tempo não estão separadas. Elas estão unidas e entrelaçadas como cordas, como as cordas de um violino. Oh, isso é interessante. Podemos adentrar sobre o assunto das cordas vocais, das cordas do tempo e do espaço. Elas vibram. E o interessante é que elas vibram conforme a energia, como as cordas vocais. Elas vibram com as palavras e as letras. E essas cordas, elas vibram conforme a energia, a frequência de energia. Bom, esse é um assunto muito profundo, falar sobre esse entrelaçamento entre o tempo e o espaço. Eles estão envoltos, enrolados e esticados no tempo e vibram conforme a energia. Eles vibram como a corda de um violino. Bom, daí já podemos tirar alguns pequenos detalhes. Será que seríamos capazes de alterar o tempo e o espaço com as vibrações das cordas? Essa é uma pequena dúvida que eu tenho
já há algum tempo, se pudéssemos alterar o nosso tempo e espaço usando as vibrações. Será que foi isso que eles utilizaram? Bom, a ciência tenta explicar de uma outra forma. Eles estão tentando alterar o tempo e espaço usando máquinas, usando o colisor de hadrons para isto. Mas aqui dentro da própria Torá, nos mostra um outro detalhe, que podemos alterar o tempo e espaço e o campo gravitacional. E esse campo das cordas com vibrações, frequências de energia. E como isso é feito? Bom, quem me conhece, quem está no grupo sabe, falamos quase sempre desses assuntos que fazem não só as cordas vocais vibrarem, mas o todo, o espaço e o tempo vibram com as palavras que são faladas. Existem letras sagradas que fazem com que o tempo e espaço vibrem, oscilem. Será que os nossos sábios chegaram a esse entendimento e fizeram com que essas cordas que estão entrelaçadas no tempo e no espaço vibrassem? E eles foram transferidos de um local para o outro usando letras, cantos, fala. Eu vou deixar aqui esse assunto. Ele é muito mais profundo e detalhado. Como que o tempo, ele é relativo ao nosso grau físico. Essa separação foi feita no Bereshit, no Gênesis, onde Hashem separa os mundos espirituais do mundo físico, usando a letra Aleph. A letra Aleph significa a divisão destas cordas, desse tempo e espaço e do nosso grau físico. Bom, tem mais detalhes sobre isso, é muito mais interessante. Isso foi capaz de explicar a gravidade com muito mais precisão, demonstrando que os corpos maiores fazem um mergulho, o maior do tecido puxando o objeto em direção a eles como um centavo rolando em torno de um funil. Ou seja, e por que eles são integrados, fortes, com esses efeitos gravitacionais? E esses efeitos gravitacionais podem deformar o espaço e o tempo. Como assim? E como alterar o tempo e o espaço? Como é que conseguimos deformar o tempo e o espaço? Será que conseguimos com as vibrações de frequência? Vocês sabiam que quando a Terra ela está numa alta vibração, existe uma ciência que capta a frequência da Terra, chamada de frequência Schumann. Eu acho que é assim que pronuncia. E ela capta a frequência da Terra. E a frequência da Terra, ela altera e ela diminui. E é engraçado que quando a frequência da Terra, ela diminui, algo muito grave acontece com ela. Algo começa a acontecer com a Terra.
começa a acontecer. Eu tive percebendo esses dias atrás essa escala dessa medida, e conforme a escala dela foi caindo, começou a acontecer algumas catástrofes naturais. E aí, quando ela começou a subir o nível dela novamente, ela começou a querer estabilizar, mas mesmo assim ela está num nível baixo, em baixa vibração. E quando a Terra ela caminha para essa baixa vibração, algo começa a acontecer com ela. Em praticamente quase todos os cantos do planeta, a gente observa que começa a acontecer algumas coisas sérias e graves. Eu estive percebendo sobre isso. Bom, essa frequência da Terra, ela está conectada também com a frequência da humanidade. Essa frequência que vibra com a humanidade. Quanto mais a humanidade transfere frequência negativa, mais a Terra treme. A Terra tenta cuspir isso para fora. A Terra tem vida e ela vibra nesse campo gravitacional. Sendo ela plana, existe vibração nela, e as pessoas que estão dentro dela estão vibrando em baixa vibração. E isso faz com que a Terra tenta jogar para fora essa má vibração dentro dela. Bom, estamos falando nessas frequências de como alterar o tempo e o espaço usando frequências de palavras. E a baixa vibração, ela abala todo um sistema. E aí é usada uma vestimenta do Hakadosh Baruch Hu, que é Hateva, a natureza, pela baixa vibração. Vem sobre a terra o julgamento pela baixa vibração da humanidade. E a terra joga para fora aquela vibração negativa. Enquanto, ao contrário, eles vibravam essas energias e faziam com que o tempo e o espaço se dobrassem diante deles. E eles mudavam de ponto a ponto através da vibração, das palavras que vibram. Bom, esse conhecimento se perdeu com o tempo. Não sabemos quais são as palavras que eram utilizadas, se era um canto, ou se era mesmo o nome do Santo Kadosh Baruch Hu, que era colocado em vibração, se era usado o nome do Santo Kadosh Baruch Hu, aonde acontecia essa alta vibração, e esse ponto se deslocava ao outro ponto, unindo então os dois pontos, usando alguns nomes sagrados. Será? Será que estamos caminhando para uma alta frequência do santo nome do Kadosh Baruch Hu? Veja, aqui nesse estudo trazemos detalhes de como eles
tinham esse conhecimento que a ciência hoje não tem. Que a ciência hoje gasta bilhões para tentar entender sobre essa dobra do tempo e do espaço, enquanto os sábios sabiam e não precisavam de máquinas caras, enormes, como foi feito o colisor de Hadrons. Eles dizem que estão fazendo com que dois átomos se encontrem e criem uma energia chamada bóson, alguma coisa assim, para descobrirem. Bom, todo mundo sabe que não é bem assim. Eles mentem para as pessoas. Bom, sabemos que o tempo, eles são integrados. Fortes efeitos gravitacionais podem deformar o tempo. Normalmente visualizamos o tempo e o espaço como um tecido plano, como objetos celestes espelhados por todo ele. De fato, sabemos que o universo realmente parece ser um plano, com uma margem de erros de 0,4%. Isto é de enorme importância. Veja como eu vejo acima. Estamos no domo. Isso é bem claro e bem explicado. Há uma proteção chamada de domo sobre a Terra. Mas dentro desse domo está as estrelas. Mas sabemos que acima desse domo há um tecido, uma camada. E essa camada é um espelho que reflete a luz das estrelas. A ciência tenta explicar que existem estrelas que estão na distância de bilhões de anos-luz, que a única coisa que podemos ver das estrelas é o reflexo de quando elas nasceram. Pela distância, elas já nem existem mais. Isso é o que a ciência nos conta. Mas sabemos que o tempo e o espaço é uma mesa que reflete a luz das estrelas, que podemos enxergar esse vasto tecido sobre a Terra. Natural, o termo Aeritz pode se referir também à Terra, propriamente dita, quanto ao universo físico, mais amplo. Mas em geral, quando lemos que no princípio Elohim criou Et Hashamai Ve'et Haaretz, não definimos simplesmente como céu e a terra. Esses não foram criados até os dias 2 e 3. Em vez disso, o Elohim criou todo o reino espiritual, chamado de Shamayim, e todo o universo físico, chamado de Aeretz. Nossos sábios observam há muito tempo que a raiz Aeretz, ela vem da palavra Aleph, Red e Tsad. É a mesma palavra que Ratz. Ratz é a mesma palavra que Ratz, que significa correndo. Uma vez que tudo nesse universo está em movimento perpétuo, mas incrivelmente hoje sabemos que o universo está em constante expansão. Vemos estrelas distantes fugindo de nós, elas indo para bem longe de nós. Quando o Tanar usa essa expressão Kanfot Haaretz, que significa os cantos
ou as bordas. O que será que o Tanar está se referindo aqui? Que cantos? Que bordas são essas? Será simplesmente uma expressão? O Tanar está se referindo às bordas do universo. Calma aí. Como assim? Como assim as bordas do universo? Será que podemos imaginar que existe um plano que é o universo, mas ele tem um fim? Existem bordas em volta dele. Calma aí. O universo não é infinito como trouxe a ciência. Bom, Tanar aqui está falando que não. Existem bordas, cantos. Como assim? Esses assuntos, eles são trazidos em grupos fechados, porque esses assuntos eles abordam uma temática muito profunda, deixadas pelos nossos sábios. Sabemos então, através do Tanar, que o universo tem bordas. Por muito tempo, houve pessoas que entenderam essas declarações escritas na Torá como explicando uma terra plana, quando na realidade elas poderiam estar aludindo uma compreensão científica mais profunda sobre a planicitude de todo o universo. Vamos entender que o universo ele tem bordas e cantos. E ele pode se dobrar de ponto a ponto. Aqui não está só se referindo à Terra como plana, mas todo o universo com bordas. Veja como a Torá ela traz essa consciência completamente diferente da ciência distorcida que temos de um universo infinito, aonde o homem nunca conseguirá chegar. Veja como a ciência hoje aborda esse tema, trazendo o infinito como infinito, trazendo o espaço como sendo infinito. Mas aqui a própria Torá aborda dizendo não, o infinito tem bordas, tem cantos, e todo o universo é plano. Puxa vida, como que a ciência mentiu para mim, dizendo que não. Como assim? Tudo plano. E os planetas que eles tiraram fotos, que são redondos. A lente dessa câmera é chamada de lente angular. Ela quebra os cantos. Quem conhece de captação de imagem sabe que essas lentes elas foram feitas com o propósito chamado de angular. É por isso que quando você vai comprar uma lente para uma câmera, você pesquisa lá, lente angular. Ela quebra as bordas. Tudo que eu tirar foto vai ser quebrado as bordas. Qualquer imagem capturada por ela vai ser quebrado as bordas, porque a lente é angular. A captação da imagem é angular. Simples assim. E isso nos leva de volta à exata linguagem talmúdica de Rohav, largura, que falamos no início, em um lugar onde poderíamos ter esperado a altura. É claro que temos uma dimensão de altura. Ao reduzir o zoom para um universo plano, nós realmente só visualizaremos um termo, largura.
como se estivéssemos em um plano bidimensional. Bidimensional. Indo mais longe, Einstein mostrou mais tarde algo interessante. Juntamente com outro cientista judeu chamado Nathan Rosen, que seria teoricamente possível dobrar o espaço e o tempo e conectar os dois pontos. Olha, esse judeu, Nathan Rosen, ele já tinha esse conhecimento, que existiam profetas no Taná, que fizeram com que esse tempo e o espaço fossem dobrados. Ele sabia disso. E é por isso que ele falou, ele se juntou com Einstein e disse que teoricamente vem da palavra teoria, né? Teoricamente seria possível dobrar o tempo e o espaço. Dobrar, chegar de um ponto ao outro no mesmo ponto, sem ter saído do mesmo local, ido para um outro local. É tão interessante falar sobre esse assunto que a gente vai perdendo o próprio tempo. Veja, o tempo e o espaço, ele pode se conectar em dois pontos. E esses dois pontos estão muito distantes um do outro. Seria como dobrar um tecido, em seguida fazer um buraco através de ambas as camadas. Tal ponte, Einstein e o judeu Rosen, eles descobriram o buraco de minhocas, que permitiria viajar através de distâncias extremamente vastas, em um período muito curto de tempo. Em outras palavras, parecido com Keftizat Haderer. Então os nossos sábios sabiam sobre isso. Só que eles insinuaram sobre esse assunto secretamente dentro da Torá. Eles falaram por códigos, sendo a largura da escada de Yaakov, que é esse buraco. O buraco de minhocas, do tipo que estendia por 800 mil parsas. Essa é a distância ainda maior do que a Terra. E é cientificamente, esperamos que os buracos de minhoca fossem muito grandes assim. A ciência aguardava que esse buraco de minhocas fosse maior. Tal buraco de minhocas foi retirado com precisão e feito num filme chamado Estelar. Isso permitiu com que os protagonistas viajassem instantaneamente para um sistema solar distante para encontrar um novo lar para a humanidade. Tudo isso os nossos sábios já sabiam. Está lá os códigos de como dobrar no tempo e no espaço. Basta você procurar. Está lá. Eles insinuaram, não foi colocado claramente dentro da Torá, dentro do Taná. Não foi colocado exatamente o que aconteceu, mas eles deixaram em códigos. Somente aquelas pessoas que conseguem ler esses códigos, usando métodos, conseguem entender sobre os códigos e como violar
o tempo e o espaço. Bom, eu acredito que muitos aqui estão curiosos para saber sobre isso. Bom, esse assunto é um assunto muito interessante. É um assunto que, claro, não é trazido pelas pessoas, não é trazido pelos professores. E só é trazido quando se é pago. Bom, toda essa viagem do tempo já está escrito na Torá, foi registrada na Torá. O que a ciência está descobrindo hoje já existia na Torá há séculos, há milhares de anos. Muitos dos nossos sábios viajaram no tempo, usando essa dobra do espaço-tempo. Como eles fizeram, está lá, registrado em códigos. Bom, eu fico por aqui. Agradeço a você por ter ficado até aqui. E acredito que você tenha aprendido. Que a Hakadosh Baruch Hu abençoe a cada um de vocês. Agradeço de coração a todos vocês que têm feito seus comentários aqui no vídeo. E a vocês que têm me ajudado no nosso projeto. E a vocês que estão chegando agora, os novos inscritos, que a Hashem vos abençoe, guarde todos vocês. Eu estarei deixando o link aqui da Beit Harizal para você que quer ter acesso a esses conteúdos, a essas aulas sobre esses assuntos. Estamos lá na Beit Harizal. Que a Hashem vos abençoe e shalom a todos. Lehitraut e tudo de bom. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kedoshenu b'tzvotav v'tzivenu kol v'torah. והעיקר שנתפוס בזה, ואתם תראו שיהיה ניסים ונפלאות. אדם יבקש מהשם, יראה נס, יראה פלא, יראה דברים שהוא יראה את קידוש השם ברוך הוא בעיניים. כמו שהיה מי שעשה במצרים עשה לנו ניסים, וכמו שהשם ברוך הוא עשה לנו בכל דור, הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות. שהשם ברוך הוא ייתן לכם חיים ארוכים לכולם.